Eu ouço isso a todo tempo. Todo motorista de aplicativo é livre. Pode trabalhar quando quiser, fazer o próprio horário e não ter chefe. Mas, se eu te dissesse que essa talvez seja uma das piores ilusões dessa profissão, não porque o motorista tenha conquistado liberdade, mas porque talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. A verdade é que nenhuma profissão oferece liberdade total, e quem trabalha com carteira assinada depende do chefe. Quem é empresário depende dos clientes. Quem é autônomo depende do mercado. Então, a pergunta nunca foi se motorista é livre ou não. A pergunta que realmente importa é a seguinte: quais liberdades ele conquistou e quais dependências aceitou em troca? Hoje eu quero analisar essa profissão sem paixão e sem preconceito, beleza? Sem dizer que os aplicativos são maravilhosos e também sem dizer que eles são uma armadilha. Quero apenas entender uma coisa: o que realmente mudou na vida do motorista quando ele trocou um emprego tradicional pelo trabalho por aplicativos? E eu acho, cara, que quando terminarmos essa conversa, você vai perceber que a resposta é muito mais interessante do que simplesmente dizer sim ou não. Aliás, se esse tipo de reflexão faz sentido pra você, se inscreve agora mesmo no canal, beleza? Agora, vamos continuar. Antes de responder se o motorista de aplicativo realmente é livre, a gente precisa entender uma coisa. Afinal, o que significa ser livre? Porque muita gente trata a liberdade como se fosse uma única coisa. Mas ela não é, claro, né? Na verdade, a liberdade possui várias dimensões. Existe a liberdade de tempo, pode decidir quando você começa e quando termina o trabalho. Existe a liberdade financeira, ter dinheiro suficiente para fazer escolhas sem que cada decisão seja determinada pelas contas do final do mês. Existe também, cara, a liberdade de decisão, não depender de alguém dizendo o que fazer o tempo todo. Também existe a liberdade emocional, trabalhar sem viver constantemente pressionado pelo medo, pela insegurança ou pela sensação de estar preso. E talvez exista uma das mais importantes de todas, tá? A liberdade de construir o próprio futuro. Ou seja, tomar decisões hoje que aumentem as suas possibilidades amanhã. Percebe como alguém pode ser extremamente livre em um aspecto e bastante limitado em outro? Uma pessoa pode ter total liberdade para organizar os próprios horários, mas viver presa às contas do final do mês. Outra pode ganhar muito dinheiro, mas praticamente não ter tempo para a família. Alguém pode trabalhar sem um chefe por perto e ainda assim sentir que não consegue fazer as próprias escolhas porque depende de cada dia de trabalho para manter as contas em dia. É justamente por isso que responder apenas com sim ou não, quando perguntam se o motorista é livre, acaba simplificando uma realidade muito mais complexa. Porque liberdade não é uma linha que separa quem é livre de quem não é. Ela é um conjunto de escolhas, limitações, oportunidades e responsabilidades que existem em praticamente qualquer profissão. Por isso, talvez a pergunta mais correta nunca tenha sido: o motorista de aplicativo é livre? Talvez a pergunta seja outra: em quais aspectos essa profissão realmente aumentou a liberdade do motorista? E em quais elas apenas trocou uma dependência por outra? Porque responder essa pergunta exige olhar para dois lados da moeda, né? Primeiro, cara, tem que entender quais as liberdades essa profissão realmente oferece. E depois analisar quais dependências continuam existindo, mesmo quando ninguém fala sobre elas. É justamente aí que essa discussão começa a ficar realmente interessante. Agora que entendemos que a liberdade possui várias dimensões, podemos finalmente olhar para a profissão de motorista de aplicativo com mais equilíbrio. E a primeira coisa que precisa ser reconhecida é que existem sim liberdades reais que essa atividade oferece, tá? Ignorar isso seria tão injusto quanto afirmar que ela resolve todos os problemas da vida. Talvez a mudança mais evidente seja a liberdade de administrar o próprio tempo. E muitas vezes até o horário de almoço é definido por alguém. Já no trabalho por aplicativos, essa lógica muda completamente. O motorista decide quando quer ligar o aplicativo, quando fazer uma pausa, quando encerrar o expediente. E se precisar resolver um problema pessoal no meio do dia, simplesmente pode parar e voltar à tarde. Pode parecer um detalhe, mas para muita gente isso transforma completamente a rotina. Há pais e mães que conseguem levar os filhos à escola antes de começar o trabalho. Existem estudantes que dirigem apenas nos horários em que eles não estão na faculdade. Outros aproveitam os aplicativos para complementar a renda sem abandonar outro emprego. Há ainda quem prefira trabalhar durante a madrugada e descansar durante o dia, enquanto outros fazem exatamente o contrário. Essa possibilidade de adaptar o trabalho à sua realidade é uma liberdade que poucas profissões conseguem oferecer. Outro ponto importante é a autonomia. Quem já trabalhou em ambientes muito controlados sabe como pode ser desgastante precisar justificar cada atraso, cada pausa ou cada decisão tomada durante o expediente. No aplicativo, essa relação muda, né, cara?
O aplicativo não tem alguém sentado ao seu lado dizendo qual rua deve pegar, quanto tempo pode descansar ou quando precisa iniciar a próxima corrida. Isso não significa ausência de regras, né, cara? Elas existem e precisam ser respeitadas. Mas existe uma diferença enorme entre seguir regras gerais e ter alguém controlando cada minuto da sua rotina. Essa sensação de recuperar parte do controle sobre o próprio trabalho é um dos principais motivos que levam tantas pessoas para essa profissão. Também existe outra liberdade que poucas pessoas comentam: a liberdade de construir objetivos diferentes. Nem todo motorista dirige pelos mesmos motivos. Alguns querem apenas complementar a renda da família. Outros estão pagando uma dívida. Há quem esteja juntando dinheiro para abrir um negócio. Quem esteja estudando. Quem esteja usando os aplicativos como uma fase de transição da vida. E justamente por isso que cada motorista pode montar uma estratégia completamente diferente. Dificilmente uma profissão tradicional oferece tanta flexibilidade para adaptar o trabalho aos próprios objetivos. Existe ainda outro ponto que merece ser reconhecido, tá? Para muitas pessoas, dirigir por aplicativo representou uma oportunidade de voltar a gerar renda rapidamente, quando outras portas estavam fechadas. Muita gente conseguiu reorganizar a vida graças a essa possibilidade. Tudo isso são ganhos reais. Não são promessas, não são ilusões, são liberdades que milhares de motoristas experimentaram todos os dias. Mas existe um detalhe curioso nisso tudo, cara. Quanto mais eu observava essa profissão, mais eu percebia que toda liberdade parecia vir acompanhada de uma nova responsabilidade. E foi exatamente aí que eu comecei a entender que a discussão nunca foi sobre ganhar liberdade. Talvez tenha sido sobre trocar um tipo de dependência por outro. É justamente esse outro lado da história que quase ninguém gosta de discutir. Até aqui, nós olhamos apenas para as liberdades que essa profissão realmente oferece. E claro, elas existem, né? Seria desonesto negar isso. Mas para fazer uma análise completa, também precisamos olhar para o outro lado da moeda, porque toda liberdade vem acompanhada de responsabilidades, e muitas vezes de novas dependências, né? A primeira delas é a renda. Diferentemente de um emprego com salário fixo, o motorista nunca sabe exatamente quanto vai ganhar no próximo mês. O resultado depende da demanda, dos horários, da cidade, da quantidade de motoristas conectados naquele momento, dos custos do veículo e até dos fatores completamente imprevisíveis, como chuva, grandes eventos ou mudanças de comportamento dos passageiros. Ou seja, existe uma parte da sua renda que simplesmente não está sob o seu controle. Além disso, o mercado nunca para de mudar. As plataformas evoluem, as regras mudam, novas funcionalidades aparecem, a concorrência aumenta, o comportamento dos passageiros muda, o preço dos combustíveis, cara, sobe a todo momento. Tudo isso obriga motoristas a se adaptarem constantemente. E talvez seja justamente essa capacidade de adaptação que mais diferencia quem consegue permanecer na profissão de quem acaba desistindo. Mas existe uma dependência ainda mais interessante, e talvez seja ela que mais faça as pessoas acreditarem que perderam a liberdade. Na teoria, qualquer motorista pode desligar o aplicativo quando quiser. Pode ir para casa, pode tirar uma folga, pode descansar. Claro, tudo isso na teoria, né? Mas será que isso acontece na prática? Imagine um motorista que precisa pagar o financiamento do carro, combustível, seguro, manutenção, aluguel, escola dos filhos, as contas da casa. Será que ele realmente sente que pode desligar o aplicativo naquele momento? Ou será que ele continua trabalhando porque simplesmente não pode parar? Percebe como ninguém está obrigando diretamente esse motorista? Não existe um chefe dizendo que ele precisa continuar, mas a necessidade financeira acaba assumindo exatamente esse papel. E isso muda completamente a sensação de liberdade. Existe ainda outro detalhe que poucas pessoas comentam. Em muitas profissões, férias fazem parte do trabalho. Dias de descanso continuam sendo remunerados. Já no trabalho por aplicativo, normalmente acontece ao contrário. Quanto mais tempo você fica parado, menos tende a ser a sua renda naquele período. Isso significa que descansar deixa de ser apenas uma decisão pessoal, também passa a ser uma decisão financeira. E talvez seja justamente por isso que muitos motoristas acabam trabalhando mais do que imaginavam quando começaram. Não porque alguém exigiu, mas porque a realidade econômica acabou conduzindo essas escolhas. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante, tá? Nada disso significa que o motorista não tenha liberdade. Também não significa que os aplicativos sejam uma armadilha. Significa apenas que autonomia e dependência convivem ao mesmo tempo. Na verdade, isso acontece em praticamente qualquer profissão. O empresário depende dos clientes, o funcionário depende da empresa. O profissional liberal depende do mercado. O motorista de aplicativo depende da demanda. Todos trocam alguma limitação por outra. A diferença é que no trabalho por aplicativo, essas dependências ficam muito mais visíveis. E foi justamente quando eu percebi isso que a pergunta começou a mudar mais uma vez. Talvez o
problema nunca tenha sido descobrir se o motorista é livre ou não, né? A verdadeira questão passou a ser outra. O que realmente faz um motorista ser mais livre do que outro? Se ambos trabalham exatamente no mesmo aplicativo? Porque a resposta para essa pergunta talvez seja a parte mais importante de todo esse vídeo. Depois de olhar para os dois lados dessa profissão, talvez tenha ficado claro que a resposta nunca foi tão simples quanto parece, né? Porque dois motoristas podem trabalhar na mesma cidade, usando o mesmo aplicativo, dirigir carros parecidos, enfrentar o mesmo trânsito, receber praticamente as mesmas oportunidades de corrida e ainda assim viver realidades completamente diferentes. Como isso é possível? Porque o aplicativo é apenas uma parte da equação. O restante depende das escolhas que cada motorista faz ao longo do tempo. Imagine dois profissionais. Os dois trabalham cerca de 8 horas por dia. Os dois faturam praticamente o mesmo valor. Mas o primeiro conhece exatamente quanto custa manter o carro rodando. Ele sabe quanto gasta com combustível, com manutenção, com seguro, depreciação do carro, alimentação. Todo mês separa uma parte da renda para construir uma reserva financeira. Evita assumir riscos de parcelas maiores do que consegue pagar e toma decisões pensando também no longo prazo. O segundo motorista trabalha as mesmas horas, fatura praticamente o mesmo valor, mas nunca anotou seus custos. Mistura o dinheiro do trabalho com o dinheiro da casa, usa o limite do cartão para pagar despesas do carro, nunca conseguiu formar uma reserva de emergência e sempre que surge um imprevisto, entra em desespero porque não tem margem para errar. Os dois dirigem para o mesmo aplicativo, mas será que os dois possuem o mesmo nível de liberdade? Provavelmente não, porque na prática a liberdade não depende apenas da profissão, ela depende do quanto você consegue reduzir as suas vulnerabilidades. Quanto maior é a sua reserva financeira, maior tende a ser a sua capacidade de dizer: hoje eu não preciso trabalhar. Quanto maior você conhece os seus custos, melhores tendem a ser as suas decisões. Quanto menos você depende da sua única semana boa para fechar o mês, maior é o seu poder de escolha. E talvez exista uma liberdade ainda mais importante do que todas as outras: a liberdade de dizer não. Não para jornadas exageradas que colocam sua saúde em risco, não para decisões tomadas por impulso, não para financiamentos que comprometem os próximos 5 anos da sua vida, não para trabalhar apenas porque as contas estão desesperadamente apertadas. Quando uma pessoa não consegue dizer não, sua liberdade começa a diminuir. E quanto mais opções uma pessoa possui, mais livre ela tende a ser. Foi justamente nesse momento que eu percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergava essa profissão, cara. Talvez o aplicativo nunca tenha sido o principal responsável pela liberdade ou falta dela, né? Ele apenas oferece uma ferramenta. O que realmente amplia ou reduz essa liberdade é a maneira como cada motorista administra a própria vida. O dinheiro, o tempo, os custos, as escolhas e o futuro. Porque dois motoristas podem usar exatamente o mesmo aplicativo, mas aquele que pensa apenas na corrida de hoje quase sempre terá menos liberdade do que aquele que também pensa na vida que está construindo daqui a 5, 10 anos. No final das contas, talvez a verdadeira liberdade não comece quando você pode ligar ou desligar o aplicativo. Talvez ela comece quando você deixa de depender dele para tomar todas as suas decisões da sua vida, né? E é justamente por isso que a resposta para a pergunta do início desse vídeo talvez tenha sido muito diferente daquilo que a maioria das pessoas imaginavam. Depois disso tudo que conversamos, talvez você tenha percebido que a pergunta feita no início nunca teve uma resposta muito simples, né? O motorista de aplicativo é realmente livre? Se estivermos falando de liberdade absoluta, provavelmente não. Mas a verdade é que ninguém é completamente livre. Quem trabalha com carteira assinada depende da empresa. O empresário depende dos clientes. O profissional autônomo depende do mercado. Em qualquer profissão existem responsabilidades, limitações e fatores que fogem completamente do nosso controle. O motorista de aplicativo não escapou dessa realidade. O que aconteceu foi uma troca. Ele conquistou algumas liberdades que talvez não tivesse antes, né? A liberdade de organizar melhor o próprio tempo, de decidir quando trabalhar, de adaptar a rotina às necessidades da sua vida, mas, em troca, assumiu novas responsabilidades. Passou a administrar os próprios custos, a lidar diretamente com combustível, manutenção, seguro e depreciação do carro. Precisou aprender a conviver com um mercado que muda constantemente e descobriu que, muitas vezes, a verdadeira pressão não vem do aplicativo, ela vem das próprias circunstâncias da vida. Talvez seja justamente por isso que dois motoristas usando o mesmo aplicativo, trabalhando na mesma cidade e faturando valores parecidos, possam sentir níveis de liberdade completamente diferentes. Porque, no fim das contas, a liberdade não depende apenas da profissão que você escolheu. Ela depende principalmente das escolhas que você faz todos os dias. Da forma como administra seu dinheiro, da maneira como organiza a sua rotina, da capacidade de pensar a longo prazo e do quanto consegue reduzir suas vulnerabilidades antes que elas passem a controlar as suas decisões. Foi por isso que no começo desse vídeo eu disse que talvez estivéssemos fazendo a pergunta errada. A questão nunca foi descobrir se o motorista é livre. A verdadeira pergunta sempre foi: quais liberdades você conquistou e quais dependências aceitou em
troca? E talvez exista uma pergunta ainda mais importante, tá? O que você está fazendo hoje para aumentar a sua liberdade de amanhã? Porque, no final das contas, a liberdade não é algo que uma profissão entrega. É algo que cada pessoa constrói através das decisões que toma ao longo da sua vida. Agora, cara, eu quero ouvir a sua opinião, tá? Depois de tudo isso, o que mais limita a sua liberdade hoje? O aplicativo ou as circunstâncias da sua própria vida? Escreve a sua resposta aqui nos comentários. Eu quero muito ler diferentes pontos de vista, tá? Porque essa é uma discussão que não tem uma resposta única. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!